Olá, cá estamos nós mais uma vez, gravando o vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, e lembrando a vocês que se dignem a colocar o like ou dislike e a se inscrever no canal, que é para nos dar o estímulo de continuarmos fazendo as gravações. Bem, eu gosto de fazer uma reflexão depois de cada assunto abordado, e desta vez decidi fazer essas reflexões na companhia daqueles que estão me ouvindo. Se a astrologia tem algo de verdade, eu não sei. Embora tenha pessoas que eu conheço que estudam astrologia com afinco e a consideram verdadeira. Mas o meu signo seria Touro. Pode ser que eu encontrei muitas coincidências. Eu recebi um livro de presente de um desses amigos e, abrindo o livro no signo de Touro, taurinos, eu encontrei, eram 32 características que o livro listava. Foi escrito pela professora de um amigo meu, médico, que mora em Cabo Frio. Ele me deu de presente o livro dela, que é o livro que ela segue nas aulas dela. Eu achei curioso porque a página lista 32 características dos taurinos, e somente 2 eu não tinha. É realmente notável. Eu fiquei impressionado, mas mesmo assim ele perguntou se eu não queria acompanhá-lo ou receber dele um curso de astrologia, e eu disse não. Eu já tenho muita coisa para pensar, e sobre ciências ocultas eu já escolhi o meu ramo do conhecimento. A astrologia claramente não está entre as minhas preocupações e não está no meu caminho. Mas, pelo menos isto foi impressionante, né? De 32 qualidades ou defeitos. Não, ele traz qualidade de um lado e defeito de outro. Então, das qualidades listadas, 32 estão lá. E 2 eu não possuo. O resto, todas elas eu possuo. Isso me impressionou, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, uma pequena brincadeira, é que eu tenho tudo a ver com o touro. Primeiro, não gosto de sair, tenho os cascos fincados na terra. Não gosto de andar, não gosto de passear. Eu sou um verdadeiro eremita, e os familiares me criticam, os colegas me criticam, mas é próprio do taurino, terra, né? Ele gosta de sentir a terra e não gosta de andar lá pelos ares, nem por cima das águas. E uma outra característica que Machado de Assis faz uma citação a respeito num dos livros dele, que agora não me recordo qual é, mas diz que há homens que têm no cérebro 2 estômagos como o boi. Um recebe o alimento e o outro rumina este alimento. Isso é característico do boi, né? E eu tenho essa característica, né? Eu tenho 2 cérebros, um que recebe o conhecimento e outro que rumina esse conhecimento. Então, nós tivemos o cuidado de fazer, introduzir o assunto perigoso, né? Porque os cázaros mandam no mundo, são assassinos cruéis, eles não têm piedade de ninguém. Não me espantaria se essa pandemia do coronavírus tivesse sido plantada por eles no Japão, porque, como disse a vocês, tentaram assassinar Jefferson, tentaram assassinaram Lincoln e assassinaram Kennedy, simplesmente porque esses 3 presidentes da República Americana tomaram deles as máquinas impressoras da moeda nacional americana, de modo que, na gestão desses presidentes, vocês vão ver que em cima da nota de dólar está escrito Tesouro Nacional. E agora, por exemplo, eu tenho $1 de lembrança aqui que eu pedi a um amigo que foi para os Estados Unidos, e em cima está escrito Federal Reserve Note. Federal Reserve Note. Então, é uma nota emitida pelo Federal Reserve, que é um banco particular,
que imprime o dinheiro e empresta ao governo americano a juros. E por trás disso estão os cázaros, principalmente o grande cabeça dos cázaros, que hoje em dia é Nathaniel de Rothschild, barão lord inglês que reside na Inglaterra, né? Ele é o cabeça. Mas cázaros, o que é isso? Nós vamos falar claramente em um vídeo e dar todas as noções que são necessárias. Eu fiquei muito decepcionado porque a propaganda cázara é terrível, destrutiva, devastadora. Então eu escrevi cázaros no Google e fui procurar. E o primeiro título, a pessoa que escreveu, que eu não vou me preocupar em dizer o nome, é de uma perversidade, de um cinismo sem tamanho. Ela diz que a história de que há judeus cázaros, que Arthur Koestler chama de falsos judeus, eu decidi aproveitar e usar a nomenclatura dele, que tudo isso é uma invenção da cabeça de Koestler, Arthur Koestler, né, a 13ª tribo. E aí eu fui no segundo título. E no segundo título, né, que não é um site que eu costumo visitar, mas eu entrei e ali estava uma belíssima exposição do que foram os cázaros. Eu fiz, copiei, colei, porque eles dizem lá, permitido reprodução e divulgação desde que citada a fonte. Ora, o primeiro dizia que é uma loucura, uma maluquice de Arthur Koestler, uma ideia que nenhum cientista ou historiador aprovaria. Pois bem, no segundo site, né, que se chama TOT, eu fui fazer a mesma pesquisa. Koestler aparece 2 ou 3 vezes. Olha, é um artigo muito longo. E a quantidade de cientistas, historiadores e sábios que mencionam, que o artigo menciona, é imensa. Inclusive, muitos deles cázaros. Quer dizer, falsos judeus que tomaram o nome de Ashkenaz para divergirem dos judeus verdadeiros, que são semitas. E há uma pergunta que Koestler faz, que aqui eu vou colocar. Existem falsos judeus e judeus verdadeiros? Sim, existem. Já se computou que 86% dos judeus do mundo é cázaro, são judeus ashkenaz, e que apenas o restante 12% são judeus semitas. Então, quem quiser logo tirar a limpo o que eu estou dizendo, digite no Google Rabino Israel Weiss, W-E-I-S-S, e você verá vídeos desse rabino semita dizendo claramente, ele diz, a revelação de um grande segredo. Então, eu fiquei satisfeitíssimo com os vídeos do rabino Weiss, Israel Davidson Weiss. Ele é sincero, é religioso, e diz que todos os sefaraditas são religiosos, como o meu queridíssimo rabino Meir Melamed Matzilah, que nos brindou com aquela Bíblia, a Torá, com alguns comentários, já a tradução português hebraico e os comentários esclarecedores, né? E há outros rabinos, né? Quer dizer, há outros judeus, como eu disse, vou repetir aqui, Jack Bernstein, que foi assassinado pela Mossad, a polícia secreta israelense, porque ele escreveu um livro, ele era jornalista, escreveu um livro dizendo o que foi a estadia dele, né? Um americano na Israel, racista, marxista, porque os cázaros odeiam os semitas. E, na verdade, o antissemitismo foi criado pelos cázaros. Olha só, aqui, como nós estamos numa conversa de sala de visitas, eu gosto disso, estou usando apenas as minhas memórias. Mas
eu continuarei o assunto que a Segunda Guerra Mundial foi um jogo e depois farei vídeos sobre os cázaros para que vocês tenham todos os detalhes. Mas desde já, olha só, uma das coisas que fez com que matassem o Jack Bernstein é que ele diz que em Israel, vou lembrar vocês uma coisa, Jack Bernstein é judeu cázaro, portanto é Ashkenaz. Mas na cidade de Israel, ele se apaixonou por uma judia sefaradita e não conseguia casar com ela, porque os cázaros, os Ashkenaz, criam todas as dificuldades possíveis para que haja casamentos mistos entre cázaros e semitas. Olha que coisa interessante. Eles são tão racistas que, pelo testemunho de Jack Bernstein, um judeu que foi um verdadeiro profeta de Israel, apesar de ser cázaro, apesar de ser Ashkenaz, ele, quando descobriu o que era o Estado sionista de Israel, ficou escandalizado e escreveu um livro de memórias que está disponível na internet, História de um judeu americano na Israel racista, marxista. Ele teve que vencer todas essas dificuldades, mas casou. E depois que ele casou, ele percebeu o seguinte: havia uma certa manifestação de simpatia por ele, porque o tipo do judeu cázaro é diferente. Se vocês pegarem um semita, o semita tem a pele amorenada, né? É aparentado com os berberes, os beduínos do deserto, enquanto que os cázaros eram originariamente de olhos azuis, pele branca, rosada, eles são arianos, e os cabelos loiros, então ruivos. Então, é notável, quando você vê um cázaro e quando você vê um judeu semita, você percebe a diferença. E veja isso quando você estiver vendo o vídeo, que eu espero que você veja, né? Rabino David Israel Davidson, Weiss, Israel Davidson Weiss, W-E-I-S-S, Rabino Weiss. E ele diz: quem criou o antisionismo foram os cázaros, os falsos judeus Ashkenaz. E Jack Bernstein comprova, porque a muito custo ele conseguiu casar com a sefaradita, né, que é uma judia verdadeira, descendente de Abraão, Isaac, Jacó e dos profetas, e ele não. Ele é um falso judeu, portanto, que tem apenas a obrigação de cumprir as leis da Torá e da tradição judaica, mas eles não cumprem. No final, eles são ateus, dizem que seguem o Talmud e a Mishnah, mas não seguem. No fundo, eles fazem o que querem, como foi o caso de planejar o ataque às Torres Gêmeas, né, chocando-se 2 Boeings com elas, e antes o 4º andar já tinha sido colocado estrategicamente por um primo de W. Bush Jr., presidente dos Estados Unidos da América. Ele tinha desratizado, né, o 4º andar do World Trade Center, e ele colocou bombas em lugares estratégicos, de forma que quando os Boeing bateram, as bombas estouraram e houve o efeito panqueca, o que não aconteceria. Nenhum engenheiro vai poder explicar a vocês por que as Torres Gêmeas caíram feito uma panqueca, né? Nenhum. Primeiro, porque elas foram planejadas para suportar o impacto de um Boeing, né? Segundo, o incêndio foi porque a gasolina dos tanques do Boeing caiu, derramou-se sobre o edifício e então ele incendiou. E esse incêndio causou o estouro das bombas que explodiram no 4º andar. Então, sem o 4º andar, os outros andares então caíram sobre ele, e o impacto de cima para baixo foi tão monstruoso que causou um efeito panqueca. Eles foram achatados. Então, se vocês lerem, eu vou dar qual é o site de um ex-agente do FBI que se tornou um jornalista investigador, que ele dá detalhadamente como foi planejado o ataque às Torres Gêmeas, feita por Bin Laden, é lógico, mas Bin Laden e os terroristas deles não sabiam dirigir um Boeing, pilotar um Boeing. E onde eles aprenderam? No exército americano, né? Foi com as aeronaves americanas dentro do campo
de aviões, né, da aeronáutica americana, né, e os sargentos ou tenentes que ensinaram eles a pilotar um Boeing sabiam que ele era Bin Laden e aquela turma eram terroristas deles, mas Brzezinski, que era o conselheiro presidencial, tinha um afago especial por Bin Laden. Na verdade, foi ele quem animou, sugeriu a Bin Laden que formasse o Al-Qaeda, e nós temos fotografias de Bin Laden mostrando a Brzezinski armas que os americanos mandaram para a Al-Qaeda. Tenho essa fotografia. Brzezinski ao lado do chefe do Al-Qaeda, esqueci agora, deu um branco, né? Barack Obama, Bin Laden. Então, e aí vai por aí. E George W. Bush estava em Washington, na cadeira presidencial, lendo um livro, quando os repórteres bruscamente invadiram a sala dele para poder perguntar a ele o que é que estava acontecendo em Nova York, porque estava um terror. As Torres Gêmeas tinham sido atingidas, atacadas. Ele, que tinha autorizado a entrada dos repórteres, estava sentado na sala dele, lendo. Só que o livro que ele estava lendo estava de cabeça para baixo. Então ele é um ser especial, porque ele é capaz de ler um livro de cabeça para baixo. Ou ele foi pegado muito de surpresa e por isso não conseguiu fazer com que os repórteres pegassem ele num momento onde ele estivesse tranquilo. Então, obviamente, ele sentou ali às pressas, pegou um livro às pressas, abriu o livro e na hora que repórteres, inclusive desse site do agente do FBI, que se tornou um repórter investigativo, entrou, viu que ele estava lendo um livro de cabeça para baixo, entre outras coisas. É também esse repórter investigativo que fala que as Torres Gêmeas foram desratizadas, fizeram uma limpeza no quarto andar, parece que 15 dias antes de haver o ataque às Torres Gêmeas. Então, vou mandar vocês para esse site para que vocês possam ver, parece que ele está em inglês, mas eu tenho a tradução em português. E vou fazer vocês terem também essas noções. O fato é que não há engenheiro do mundo que explique como foi que as Torres Gêmeas caíram. Não há. É a mesma coisa. Não há nenhum policial do mundo, detetive, FBI, seja lá do que for, polícia secreta, Mossad, que explique quem foi o assassino de Kennedy. Porque um coronel brasileiro foi para os Estados Unidos e fez a trilha de investigação do assassino de Kennedy, e o que foi atribuído que era assassino de Kennedy estaria do lado esquerdo ao que a bala partiu, que teria sido de um paiol do lado direito, ou seja, Kennedy vinha em carro aberto, o assassino, que também agora, quando nós fizermos o nosso trabalho, pesquisaremos nomes, mas agora o que foi preso como assassino estava do lado esquerdo e a bala que atingiu a têmpora de Kennedy estava do lado direito. E o nosso coronel brasileiro, perito em balística, ele analisou todas as condições e teve que fugir dos Estados Unidos. Ele saiu de lá às pressas, porque ele descobriu, pelos exames balísticos, que a bala que atingiu o topo da cabeça de Kennedy e tirou a tampa do crânio dele e espalhou pedaços de cérebro por todos os lados, veio de cima da delegacia de polícia do Texas. Ou seja, o atirador estava deitado em cima do teto, em cima da delegacia, né? no último andar, e de lá ele mirou e atirou de frente. Então foram várias balas, mas a mais terrível foi aquela que pegou na testa dele, cortou e levou a calota craniana e os pedaços do cérebro dele, que se espalharam pelo banco, e
ele fez assim para trás. Então, na verdade, se vocês virem a foto, Kennedy, na verdade, quando ele é atingido, ele faz assim para trás. Ou seja, os projéteis laterais não eram de uma potência tão grande quanto o projétil frontal que veio de cima da delegacia do Texas. Na rua que ele estava indo, ia para a delegacia. Então, alguém de lá, com uma arma de alto calibre e com uma mira telescópica, acertou em cheio e ele joga a cabeça para trás. O impacto, portanto, é para trás. É fácil de ver nas fotografias ou nos filmes que nós temos. Mas o atirador, suposto atirador que matou Kennedy, que foi preso como tal, era um bode expiatório, foi levado para a prisão e no dia da inquirição dele, de dar a opinião dele, de contar a versão dele, ele disse que só contaria em público, diante das televisões. Fizeram uma rede de televisões e então ele foi tirado da cela dele por 2 policiais. E esses 2 policiais vieram com ele sem algemas, um de um lado, outro de outro, e ele vinha pelo meio, quando um falso judeu Ashkenaz, Cázaro, chamado Jack Ruby, que era investigador da polícia, entrou e frente a frente com o suposto assassino, sacou de um revólver e atirou a queima-roupa, matando-o. Foi preso e dentro da prisão comeu alguma coisa que atacou o fígado e foi levado às pressas para um hospital. Nesse hospital ele ficou em um leito sob sedativos, porque a coisa foi muito séria, mas há uma prancha em cada cama. Eu já fui hospitalizado várias vezes e em toda cama hospitalar há uma prancha onde os médicos anotam os remédios que eles passam para os pacientes. Pois bem, essa prancha desapareceu da cama do Jack Ruby, que deve ter sido um remédio que alguém deve ter dado para o fígado ou para a inflamação. Mas ninguém sabe qual foi o último medicamento dado a Jack Ruby, judeu Ashkenaz, portanto falso judeu, Cázaro, que assassinou o suposto assassino de Kennedy e foi assassinado porque de repente chegaram lá e ele estava morto. Olha que coisa pavorosa. E a única pista que se teria era a prancheta lá, né? A tabuleta com os remédios que os médicos receitavam para ele. E, na verdade, essa tabuleta sumiu. Aí vocês vão perguntar, mas professor, mas a biópsia, a necrópsia, o exame pericial do cadáver, ninguém fez, esses resultados, a comissão, sei lá se é Warren, fizeram uma comissão para investigar o assunto e ninguém se lembrou de periciar o cadáver. Quer dizer, ficou tudo entre brumas e agora ninguém mais quer saber disso, já se esqueceu. Agora é tarde, Inês é morta. Kennedy morreu e não se sabe quem o matou, nem como foi que isso aconteceu. Só que, quando o vice-presidente de Kennedy tomou o poder, quer dizer, tomou não, sentou-se na cadeira presidencial por direito, a primeira coisa que ele fez foi restituir o Federal Reserve aos banqueiros internacionais, ou seja, aos falsos judeus Cázaros. Foi a primeira coisa que ele fez. Então, contarei essa história para vocês em detalhes, segundo esse nosso detetive, ex-detetive do FBI, num site investigativo. Então, é como um amigo meu que disse, mas seria muita perversidade alguém plantar um vírus que causaria uma pandemia. Não, ele poderia antes ter mandado produzir a vacina. Vocês sabiam que o mosquito da HN1, a transmissão, o vírus da HN1, está à venda, pelo menos estava, na Fundação Rockefeller, e que foi fabricado em laboratório por um cientista que é empregado da Fundação Rockefeller, que teve que ir à África para poder investigar os gorilas que tinham a doença que matava eles, mas não matava os homens, e ele pegou uma amostra do sangue de um gorila, levou para os Estados Unidos, e no laboratório da Fundação Rockefeller, que é muito rica, ele mudou
a condição genética do vírus. Ele alterou a condição genética do vírus, de modo que ele, um vírus que era dos gorilas, que jamais atingiria o ser humano, passou a ser mortal para o ser humano. H1N1 foi uma das pestes que assolou o nosso país. Eu não conheço ninguém que tenha morrido disso, mas foi vendido, ou foi plantado, e estava lá, segundo esse repórter investigativo, em lotes, vários vírus para quem quisesse comprar o lote e o preço. Então seria muito simples fazer uma vacina. Os autores dessa maquiavélica conspiração, aqui vou ter que usar esse nome, né? Mas não tem outro nome que caiba melhor. Fazerem a vacina, tomarem a vacina, vacinarem os seus assessores e depois então plantarem em algum lugar, né, a epidemia, que logo se transformou numa pandemia, porque também foi fabricado em laboratório. Quer dizer, o ébola e agora o nosso coronavírus, o novo coronavírus, né, que é de morcegos. Então, ele só atacava morcegos, e sempre houve morcego, mas nunca houve o coronavírus. Já pensaram nisso? Há quanto tempo os morcegos existem sobre a face da Terra? E eles têm o coronavírus, mas eles são imunes. Eles são imunes a uma série de vírus, inclusive ao corona. Então alguém pegou o morcego, tirou o vírus corona do morcego, trabalhou em laboratório, como fez aquele que produziu a gripe H1N1, e tornou-o letal para a humanidade. Em seguida, guardou, mandou fabricar a vacina foi usada para vacinar a elite cázara, que está no pico da pirâmide de $1, em forma de um olho que tudo vê, e em vários outros símbolos, né? O obelisco de Washington, aquele monumento, o obelisco, na verdade é um falo, quer dizer, é um órgão genital masculino, que é um dos objetos que, na cultura da humanidade, né, representa a religião mais primitiva, foi a adoração ao falo. E o pacto de Abraão com o Deus, Javé, na verdade El Shaddai, foi exatamente de fazer um corte, né, no prepúcio do falo, e essa seria a aliança. Então eu, sem querer, fui, porque eu tive um problema no meu órgão genital, né, que o prepúcio inchou e estava estrangulando a glande, e eu fui obrigado, eu estava no exército, fui obrigado a ir até o hospital, o HC, Hospital Central do Exército. Eu fui ali perto, na avenida suburbana, eu servia no quartel ali da abastecimento do Exército, e foi rápido, me levaram lá de jipe, e então um médico mandou que me segurassem para poder dar anestesia, porque a primeira anestesia era exatamente na glande. Quando ele enfiou a agulha na glande, eu tremi de dor, mas estava sendo seguro por 4 armários que não me deixaram movimentar nada. Logo, a anestesia fez efeito, a dor passou, e o médico, então, com os enfermeiros, fizeram a cirurgia, né? Então, para a fimose. Quer dizer, existe a fimose, que é quando a glande não sai através do prepúcio, o prepúcio é estreito demais e não permite a glande ultrapassar, e no meu caso foi o contrário, a glande ultrapassava, mas o prepúcio ultrapassado, um corte daquela cueca samba-canção, que era costurada, um fio de linha passou pela pele do meu prepúcio, esse corte inflamou, infeccionou e ficou como eu estou com a burca, assim, ao redor, a cabeça e aqui estrangulado, e aquilo doía muito. Então foi necessário eu fazer uma cirurgia que se chama, o contrário da circuncisão, porque eu fui obrigado a fazer. Mas será que é porque eu sou um cázaro? E aí o destino me fez com que eu tivesse a aliança do pacto com Abraão? Diz o site sem vergonha que eu fui consultar, que na verdade os cázaros são judeus de verdade. Porque judeu não é aquele que tem parentesco com Abraão, sanguíneo. Não é por ter sangue de Abraão que eu serei judeu, não.
Isto praticamente não existe mais, porque a quantidade de judeus que têm sangue de Abraão são pouquíssimas no mundo. Ora, mas nas discussões de Jesus Cristo com os fariseus e os escribas nos evangelhos, né, o centro da discussão, quando Jesus Cristo diz que eles são filhos do diabo, eles dizem: você está louco? Nós temos por pai a Abraão, nós temos sangue de Abraão, somos prole de Abraão. Então o problema era o sangue de Abraão, a ti e aos seus descendentes. E Jesus era filho de Abraão também. E aí Jesus diz: eu vos digo em verdade que Deus pode suscitar a essas pedras filhos a Abraão. Ele estava falando da religião cristã e do Islã, de religiões que se tornariam herdeiras de Abraão, né, mas não precisam dizer que são judeus. Não precisam. Porque os cátaros dizem que são judeus? Porque os muçulmanos, o Alcorão quase todo é baseado no judaísmo, porque Maomé era analfabeto, era um pastor de camelos. E assim, não sabendo ler, ele entrava em transe, portanto ficava desacordado, e um criado dele, judeu, a quem ele pagava muito bem, escrevia o que ele dizia, de modo que você não tem nunca certeza de que o que está no Alcorão é o que Maomé disse. Eu falei Moisés, parece, né? O que está no Alcorão é o que Maomé disse em transe, porque ele não se lembrava depois, ou é o que Ali, que era um judeu, quis e colocou, ou a mistura de ambas as coisas? Não sabemos. Então os árabes que creem no Alcorão e os convertidos ao islamismo creem e pronto. Como eu disse, o importante é em que você crê. Os cristãos, Jesus Cristo é, de fato, sangue de Abraão, mas nós cristãos somos batizados no sangue de Jesus Cristo e por esse ato nos tornamos filhos de Abraão. Não temos corte no prepúcio. Eu tenho, por acaso, pela fatalidade que me aconteceu com a parafimose, então meu prepúcio teve que ser cortado, saiu muito pus e eu passei uma porção de dias ali no hospital. Quando cheguei em casa, aconteceu que a minha namorada veio ao meu encontro e ela disse, eu passei uns 15 dias no hospital, e ela disse para mim assim: Marlanf, como você está depauperado? Eu falei: quem foi que te contou? Mas na verdade é porque eu estava muito amarelinho e muito fraco, ela não sabia de nada. Então fica aqui a brincadeira para vocês, depauperado. Então, na verdade, os cristãos não se chamam judeus, mas seguem a linha abrâmida. Os muçulmanos seguem a linha abrâmida, mas não se dizem judeus, são muçulmanos, né? Então, por que os cátaros, ao se converterem ao judaísmo, não disseram que era uma religião diferente? Porque eles tinham Deus, eles tinham profetas, eles tinham tudo organizadinho, né? Não. Fizeram o corte no prepúcio e, por este fato, automaticamente se tornaram filhos de Abraão. Ora, o corte no prepúcio não torna ninguém filho de Abraão, até porque nós cristãos, que somos descendência de Abraão, segundo Jesus Cristo mesmo nos afirmou, né, os viajantes do Oriente e do Ocidente para Israel, né, a progênie de Abraão virá a Israel e dirá: todo homem nasceu aqui. Então, a crença geral é de que todos os judeus se converterão. Todos. E que Jerusalém será a capital do mundo. E não sei como acontecerá isso, como é que o judaísmo, o islamismo, o cristianismo e outras religiões se unirão, mas todos iremos considerar Jerusalém a cidade onde nós nascemos. Sião, viva Sião! Meu coração exulta de alegria. Viva Sião! Viva todos aqueles que se honram por serem filhos de Abraão. E Jesus Cristo disse aos escribas e fariseus da época: vosso pai é o diabo, que é mentiroso e assassino, e vocês quereis me matar, e estão mentindo, dizendo que são filhos de Abraão, quando na verdade não são. Olha, mesmo com sangue, mesmo com a circuncisão, Jesus diz: vós sois mentirosos, porque dizeis somos filhos de Abraão e não são.
E não conheceis a Deus, e nem acreditais em Moisés, porque se acreditassem em Moisés, é de mim que ele fala. Vós acreditarias em minhas palavras. Então, os cázaros, falsos judeus, são realmente o câncer da humanidade, a peste. E o anticristo é cázaro. Já existe, está na cidade de Londres, né? Faz parte da cabeça dos falsos judeus, cázaros, e eles odeiam, simplesmente odeiam os semitas. Jacques Bernstein diz, no livro dele, que na Segunda Guerra Mundial, os verdadeiros judeus, os judeus verdadeiros, que às vezes eram escondidos, por exemplo, o nosso Papa Karol Wojtyla, João Paulo II, escondeu, né, no teatro em que ele tinha um teatro, deram a ele permissão para fazer no teatro, e ele escondia dentro do teatro dele verdadeiros judeus semitas, e assim salvou muitos, né? E houve muitos artifícios que os cristãos fizeram, né, para poder esconder os judeus, dos verdadeiros judeus semitas, dos seus carrascos nazistas. E Bernstein diz: sabe quem denunciava os semitas a Hitler e a SS, a polícia secreta? Eram os cázaros, os Ashkenaz. Eles conviviam com Hitler, e eu vou provar isso agora de memória. Sigmund Freud era o médico particular de Hitler. Ora, Sigmund Freud é judeu Ashkenaz. Erich von Braun, que era chefe do departamento de investigação aérea, né? Von Braun foi o inventor dos foguetes, que são os antepassados dos atuais foguetes que vão à Lua e vão ao espaço. Trebitsch Lincoln era embaixador de Hitler na China. Todos esses três eram cázaros. Eram judeus Ashkenaz. E por que Hitler, que era antissemita, não matou eles? Todos eles foram extraditados. A rainha da Suécia comprou Freud, os Estados Unidos comprou von Braun, e Trebitsch Lincoln pertencia a uma sociedade secreta chinesa, Sete Cabeças do Dragão, e ele foi para lá, e Hitler não fez nada com eles. Olha, se vocês souberem a quantidade de judeus cázaros que estavam em torno de Hitler, e que eles eram conselheiros e amigos de Hitler. Há inclusive uma moeda de uma visita que um dos carrascos de Hitler fez a Israel, já sabendo do que iria acontecer, quer dizer, que a Palestina seria o Estado sionista judeu, e nessa medalha que está na internet, e é fácil vocês terem, de um lado tem a cruz gamada, do outro lado a estrela de 6 pontas. É uma medalha comemorativa. Ora, como Hitler, um dos carrascos de Hitler, Goebbels ou quem quer que seja, vai fazer uma visita em nome de Führer à Palestina, aos judeus, porque os judeus que estavam lá, a minoria semita não contava. Já estavam com os cázaros, e o pacto de Hitler foi com os cázaros, porque ele próprio era um judeu cázaro. Ele era neto do barão de Rothschild. Rothschild tinha uma empregada que devia ser atraente, e ele levou ela para a cama e gerou um filho bastardo, que foi o pai de Hitler. E o pai de Hitler depois teve descendência, e Hitler era neto. Mas os cázaros têm uma coisa que eu vou dizer assim, boa: eles não renegam o sangue deles. Eles consideram os consanguíneos deles com muito cuidado, porque é a raça escolhida, é a raça eleita. Não é os filhos de Abraão, não. O chefe dos cázaros teve um sonho, onde Deus disse a ele o mesmo que disse a Abraão, que daria a ele o domínio da terra, e ele herdaria as portas dos seus inimigos. Se você comparar, eu vou dar aqui em detalhe o texto de Javé, na verdade El Shaddai, dito a Abraão, e do Zetri, lá o Deus dos cázaros, disse para o chefe deles, dos cázaros, é a mesma palavra. Então, foi muito fácil para os cázaros se apropriarem dessa ideia, porque um dos reis dele teve essa promessa do Deus deles. Então, o que valia para Abraão, agora vale para os cázaros. Se circuncidaram e acham que porque são circuncidados, são filhos de Abraão. Uma ova. Para ser filho de Abraão, é necessário fazer as obras de Abraão. Porque quando se mente,
está se fazendo as obras do diabo, que, segundo Jesus, foi assassino e mentiroso e não permaneceu na sua dignidade. E todos os seus filhos usam a mentira e são assassinos, como os cázaros são, os falsos judeus. Então, na verdade, vejam no YouTube, né, Rabino Israel Davidson Weiss, W-E-I-S-S. Ele vai quebrar esse segredo de que não há no mundo 100% de judeus, 86% são falsos judeus cázaros e apenas 12% são semitas, portanto uma minoria, a qual pertencem aqueles que são religiosos, os sefaraditas, a quem eu tenho uma profunda afeição e sei que eles estão se convertendo ao cristianismo, porque eu tenho a notícia de que em Israel os Jews for Christ, judeus por Cristo, e os judeus messiânicos, as sinagogas dessas duas denominações já é maior em quantidade do que o número das sinagogas judaicas ortodoxas. Então já há mais judeus convertidos a Cristo em Jerusalém, em Tel Aviv, do que as sinagogas ortodoxas. Os cázaros odeiam os semitas. O antissemitismo foi uma onda criada pelos Askenaz para matar os semitas. E conseguiram, viu? Conseguiram uma façanha. Porque no Holocausto, se foram 6 milhões de judeus, eu não sei, mas foi uma quantidade assombrosa. E quem denunciava eram os agentes cázaros de Hitler, os falsos judeus, que denunciavam os verdadeiros para que eles fossem os únicos, como a promessa feita pelo Deus Itrios e ao monarca deles, coincide com a de Abraão. Ótimo! Então nós nos tornamos judeus e a promessa feita ao nosso rei pelo nosso Deus é a mesma que Deus fez a Abraão, deve ser o mesmo Deus, e então nós dominaremos o mundo. E então hoje, se vocês forem até a Nasdaq para saber o que é de quem, porque lá não existe laranja, falsa propriedade, lá o que é de fulano, o que é a Disneylândia já é dos Rothschild. Quer dizer, o Walt Disney era homossexual, ele não teve descendência, então perto dele morrer, ele quebrou. E aí um judeu cázaro, também é uma outra história, se associou a ele. E aí foi a solução para ele, porque ele estava quebrado e ele já tinha entrado no cinema com o desenho animado Branca de Neve, e aí foi que ele explodiu. Aí a Disneylândia, os desenhos de Disney se tornaram, nossa senhora, o estouro, a bomba do momento. Mas esse caso que associou a Walt Disney fez tudo para ficar sendo o único dono da Disneylândia e das propriedades autorais, dos direitos autorais de Disney. Assim que eles fazem. Então, nós amamos os nossos irmãos judeus e até mesmo os cázaros, porque o Jacob Bernstein, o Myron Fagan e aqueles que vão escrever que quando a gente falar sobre os cázaros, vários que vão falar que os judeus cázaros são uma farsa, são judeus cázaros. Então nem tudo está perdido. Vamos confiar em Deus e deixar nas mãos dele que o mundo continue rolando. Mas já façam essa diferença. Judeu sefaradita é religioso e é descendente de Abraão. Tem sangue de Abraão, além da circuncisão. E age segundo a expectativa de que o Mashiach virá e dará a eles o que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência. Já os judeus Askenaz tiveram a mesma mensagem, o mesmo recado, não tem sangue de Abraão nas veias, não são descendentes dos profetas, eles apenas fazem a circuncisão, que agora parece que é simbólica, dá-se um corte no dedo e pronto, está feito. O dedo, tal determinado dedo, simboliza o falo, não é mais assim. E então, vamos colocar as coisas no seu justo e devido lugar. Todos os males do mundo, inclusive a Primeira e a Segunda Guerra Mundial,
e essa pandemia provavelmente não é outra coisa, são produzidas pelos cérebros que são pagos pelos falsos judeus cázaros para matar a população mundial, e o rabino David Israel Weiss, WEISS, vai falar para vocês, vai confirmar o que eu estou dizendo aqui para vocês. Muito obrigado, foi um bate-papo de sala de visita. Eu continuarei no próximo vídeo, A Guerra Mundial Foi um Jogo, em 2 tempos. Deem o seu like ou dislike, inscrevam-se no canal e até a próxima.